Olá, boa noite a vocês. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, o capítulo 3, que é o último capítulo de Abacuque. Nós vamos finalizar esse livro desse profeta que fala diretamente com Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Depois a gente começa Sofonias. Então vamos fazer a nossa oração hoje para a gente já iniciar. E agradecer a Deus, né, por esse final de livro, por esse momento no qual a gente se une para finalizar essa leitura e aprender e colocar juntos, né, o que que Deus fez nesse livro que nós lemos, agradecendo a Ele. Então, vamos lá, Pai amado, obrigado por esse momento no qual o Senhor nos coloca aqui unidos, para finalizar mais um livro. O Senhor nos escolheu no tempo que o Senhor nos escolheu, da forma como o Senhor nos escolheu, para que cada um daqui fosse tocado pela tua palavra, aprendendo sobre a sua palavra, que consequentemente é aprendendo sobre o Senhor, é aprendendo sobre o seu modus operandi, é sobre o que o Senhor tem de certo, tem de justo, né? E nós só temos que agradecer, Pai, só temos que agradecer por esse momento. E pedir para que o Senhor nos proteja, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos corações, para que a gente possa ouvir, entender a Sua palavra e fazer com que ela tenha efeito na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E que a gente possa edificar não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que querem te conhecer, que querem seguir, meu Deus. E que o Senhor nos proteja, nos abençoe, que o Senhor me use como canal, nos proteja dos males, né? Todas as armadilhas que o mal tenta nos fazer, nos causar. Que o Senhor proteja todos aqueles que estão em nossas orações, nosso coração e, e que nós possamos fazer a diferença, Pai, porque nós somos chamados para ser santos e que nós possamos ser santos, sejamos santos em todos os nossos passos, que as pessoas enxerguem o Senhor, o seu nome em todos os passos da nossa vida. Obrigada, Jesus, obrigada, que nós tenhamos uma boa live para a honra e a glória do seu nome. Amém. Bom, é isso. Então vamos lá. A gente vai começar aqui agora o capítulo 3, que é o último capítulo de Abacuque. Vamos ler e ver o que que Deus tem para nós, tá bom? Então, como a gente já sabe, Abacuque ele está falando diretamente com Deus. Nós já lemos a primeira queixa dele. Nós lemos os 3 capítulos, entendendo que era queixa, resposta de Deus, e agora ele vai vir com essa oração. Então, a gente vai ver qual que é a oração de Abacuque depois que Deus fala com ele, né? É, e tem uma coisa que é muito interessante, a gente está vendo aqui, né, a oração dele são 19, deixa eu ver, 19 versículos. A gente sabe que essas orações, elas são muito fortes. Toda oração que a gente lê na Bíblia, de algum personagem que seja, de alguma pessoa que seja, né, biblicamente falando, ela nos ensina muito. Toda oração vai carregar sentimentos que nós também sentimos, né? Não nas mesmas circunstâncias, ou talvez sim. Não se esqueçam. O mesmo Deus, o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Moisés, o Deus que respondeu, aliás, é, Davi, o Deus que fala com todos esses profetas, né? É o mesmo Deus que você faz a sua oração. É o mesmo Deus que você, veja, ele é atemporal. Deus não tem, ele é eterno. Então, quando você está lendo a palavra de Deus e você vê Deus falando com Davi, e Deus responde a Abacuque, e Deus fala, é o mesmo Deus. Então, olha o que que ele já tem de história humana, olha o que que ele já tem de exemplos. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente querer mostrar para Deus perfeição enquanto nós estamos nos aperfeiçoando na palavra dele. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos aperfeiçoando. E quando você entende isso, você tem essa vontade dentro de você de ser melhor, de fazer melhor, de querer ser melhor. Porque quando as pessoas tentam te colocar numa caixinha de perfeição e dizem você não pode errar, ou você está colocado num patamar diferente, ou num pedestal no qual você comete um errinho, ou então uma crítica aqui, uma coisa, já vira algo grande. Lembre-se. Realmente você não é perfeito, mas você está em processo de aperfeiçoamento. Você está se aperfeiçoando todos os dias, porque é isso que o Espírito Santo faz. Toda vez que nós erramos em algo, o Espírito Santo nos corrige. Toda vez que nós estamos errando em algo, o Espírito Santo nos puxa de volta para onde nós temos que ir. Então, nós estamos em processo de aperfeiçoação, aperfeiçoamento, eu acho que é a palavra, todos os tempos, em todo o tempo.
Então é isso que a gente, né, a gente precisa entender em todas essas histórias. O mesmo Deus que corrige, o mesmo Deus que está mostrando para eles, olha, como você precisa se aperfeiçoar aqui e ali, e o povo, e a obediência, e a falha, e a perfeição, e o erro, e entendam, todos, absolutamente todos nós estamos entrando no mesmo lugar de aperfeiçoamento, aperfeiçoação. E é isso que eu quero convidar vocês, que vocês entendam isso, porque às vezes as pessoas dizem, ah, não, eu não sou perfeito, e usa isso como uma bandeira para errar, para não entender o seu poder que Deus tem na sua vida de você se aperfeiçoar. Você pode se aperfeiçoar, você pode ser melhor do que você foi ontem e pior do que você vai ser amanhã, porque eu penso que a gente vai estar sempre querendo melhorar, né? Então, é isso. Então, nessas orações, a gente aprende isso. A gente aprende o relacionamento que eles tiveram com Deus, as respostas de Deus para eles e como a gente pode aplicar na nossa vida o modus operandi de Deus. Como Deus de fato funciona, né? E pensa, e responde, e espera, e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Nós já fizemos a nossa oração. Vamos começar, então, aqui Abacuque capítulo 3. A oração do profeta Abacuque, de acordo com Shigionoth, que é provavelmente uma indicação musical ou literária. Então, o que acontece? Esse capítulo inteiro, ele é uma oração, mas ele é uma oração poema, digamos assim. Então, possivelmente eles estavam cantando no templo enquanto leiam, enquanto estavam falando, né, essa oração. Então, possivelmente ela é uma oração cantada, uma oração poema cantada no templo, tá? No hebraico, né, é tefilá que se fala, quando a palavra oração, então nós sabemos que ela é oração, mas essa palavra tefilá ela é só usada quando é no sentido de súplica, sabe? Como se fossem salmos, né? Se fossem salmos em súplica. Então é o que a gente entende dessa oração. E isso já nos mostra que é uma mudança de postura que Abacuque tinha, porque Abacuque ele estava no momento, ele estava fazendo aquelas queixas, mas nós já falamos sobre isso, né? Sobre essas queixas. Mas você vê que agora ele já não tem mais esse questionamento que ele tinha antes, numa forma de estar perdido. Agora o questionamento dele é mais de uma forma de adoração e de reverência, né? De respeito para com Deus. Então, a gente vai ver essa oração e ver é, como é que foi para ele, tá bom? Então vamos lá. Senhor, ouvi falar da tua fama. Novamente, isso vai ser cantado, eu não vou cantar aqui, mas vai ser cantado, e provavelmente eles fizeram dessa forma, tá? Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Não é que Deus esquece, é que é importante para um relacionamento essa conexão, essa ligação. Às vezes você fala, ah, Deus já sabe, não preciso pedir. Pelo contrário, todos, do começo ao fim da Bíblia, pediram coisas a Deus. Porque é um relacionamento. Você tem marido, você tem um filho, você tem uma filha, você tem um professor, você tem alguém. E você precisa de um favor. Às vezes você pode dizer assim, ah, aquela pessoa sabe que eu preciso, ela que me ofereça, se ela quiser. Mas na verdade, como é que funciona? O ato é o do pedir. Então é pedir mesmo. É igual, por exemplo, você acordar de manhã e dizer, ah, não vou orar, não vou entregar meu dia a Deus. Ele já sabe que eu tenho que ter um bom dia. Ele já sabe que eu preciso. Ao invés de você, de fato, dizer, Senhor, te entrego o meu dia. Me abençoa no seu dia, Pai. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor, entende? Então, é importante pedir. É importante você externalizar aquilo que você tem no seu coração e quer se conectar com Deus. É importante, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, peraí. Onde ele Tá. Então aqui, quando ele tá falando que ele treme diante dos atos do Senhor, é de reverência. É reverência pura, o contrário do que estava antes, né? No qual ele fazia questões, perguntava coisas e a gente não sabia. Quer dizer, a gente sabia porque a gente já falou sobre isso, mas a gente entendendo como é que era, qual de fato era a intenção dele, né? De questionar e por aí vai. Então ele continua: Deus veio de Temã.
O Santo veio do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Temã e Parã, elas eram regiões do sul de Israel, né? Que é o Edom e o deserto do Sinai. Então, ele está falando especificamente ali. E está falando também, obviamente, sobre eh, essa manifestação, essas manifestações, né? De Deus, por exemplo, no êxodo deles. Então ele fala para que Deus encha a terra, cobriu os céus, e o santo que veio do monte. Tudo isso é o que Deus já fez para eles, né? E eles estão aqui agora lembrando. Peraí, ficou mudo meu microfone? Vamos voltar. Desculpe. Vamos lá. Eu vi aqui, obrigada. Obrigada, já voltou. É, Seu esplendor era como a luz do sol. Os raios lampejavam na sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus planos, seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição nas tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Isso aqui é porque essas cidades estrangeiras, elas eram representadas com esses povos gentios, né? E eles ficavam apavorados com o poder de Deus. Apavorados. Então, é isso. E Cusã, Cuxã, né? A gente também lê como Cusã também, tá? Mas Cuxã era a parte da Etiópia e Midian, Arábia, né? Ah, era com os rios que estavam irados, Senhor? Perguntando para Deus. Obviamente, isso aqui a gente está falando de é, uma linguagem poética, né? Perguntando a Deus se era dos rios que ele estava irado. Ah, por quê? Porque os elementos todos da natureza, eles não são nenhum alvo para ira de Deus, mas eles são testemunhas, né? Da batalha de Deus contra o mal. Então, Deus usa os elementos da natureza, muitas vezes, para combater o mal, contra algum mal. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste os teus cavalos e com os teus carros de guerra vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Essa parte do céu, do sol e da lua é porque, não sei se vocês lembram, que tem uma referência muito direta dela em Josué. Vocês lembram quando o sol parou? Então tá em Josué 10:12. Se vocês forem ler, vocês vão ver essa referência no qual, de fato, Deus fez com que o sol parasse para que ele pudesse, né, lutar. Ele pediu para que Deus fizesse isso, mas está mostrando também que Deus ele interrompe até as leis naturais por amor ao seu povo. Ele disse que não faria mais isso pelo sol, com o sol, ele não faria mais. Então não é que ele repetiria isso, porque ele já disse que não faria. Mas Deus mostra que até mesmo as leis naturais, por amor que ele tem ao seu povo, ele intervém, interrompe. Mas como assim, tá? E você vê Cristo. Cristo estava num barco quando estava uma tempestade acontecendo. Os discípulos desesperados, os apóstolos desesperados, acordam ele. Ele vai e dizem: Vocês de pouca fé, homens de pouca fé. Então ele não para. Ele para aquela tempestade. E Deus faz isso. E eu quero que você enxergue isso na sua vida também. Deus para tempestades na sua vida. Ele intervém. E isso depende tudo do seu relacionamento com Ele.
Você vê, a gente está falando de uma oração de Abacuque, na qual a gente está vendo ele falar sobre isso. Então, Deus, assim como ele fez com Josué e parou o sol, assim como Jesus fez neste barco, as suas tempestades, Deus também pode interromper, Deus também pode parar. Mas é um relacionamento no qual você precisa pedir. Você precisa colocar Deus acima dos seus medos, das suas batalhas, dos trovões, das tempestades, dos desertos, da calamidade que estiver acontecendo. A sua oração interrompe muita coisa que o mal poderia estar tentando fazer na sua vida. Até mesmo que não seja o mal fazendo na sua vida, mas seja Deus permitindo algo acontecer. Ele mesmo, por amor e misericórdia, ele para e ele mesmo, por amor e misericórdia, refaz, recalcula, reconstrói e te ajuda a recomeçar. Tudo que você precisa pedir é orar. Tudo que você precisa fazer é orar. Tudo que você precisa fazer é pedir. Ele continua. Com as suas próprias. Peraí. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder do povo ímpio, desnudando da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas atravessaste a cabeça dele, quando os seus guerreiros saíram, como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado no seu esconderijo. Então, aqui os inimigos. Isso aqui a gente vai ter em Esther, a gente vai ver isso em Esther, que é um princípio bíblico, tá? Mas os inimigos arrogantes, eles eram destruídos pelos próprios meios deles. É assim que Deus deixava a gente ver. Você vê, em Esther aconteceu a mesma coisa. Então Deus defende os pobres, os oprimidos, e isso não é uma coisa banal de dizer, isso é realmente uma verdade bíblica, é um princípio bíblico. Pisaste o mar com seus cavalos, agitados as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então aqui ele está dizendo, né? Mesmo no dia do juízo que vai acontecer, Abacuque ele espera pela paz. Ele decide dizer, não, eu vou esperar pela paz de Deus. Eu vou esperar. Por isso que ele fala, tranquilo esperarei. Por quê? Confiança total que Deus está no controle, mesmo nesses dias difíceis. Que é o que nós devemos fazer. E não é obviamente que a gente tem que falar esperar o dia da desgraça. Mas tudo na sua vida é você saber que tranquilo, tranquila, você esperará, confiando em Deus. Significa que tranquilo você esperará no sentido de não fazer a sua parte? Não. Mas significa que se você colocar Deus no comando e você acreditar que Ele está no comando e você entregar o controle para Ele, deixar o seu controle para trás, Ele vai fazer, até nos dias mais difíceis. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu te exultarei no Senhor, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você consegue ver? Porque a fé é inabalável, a fé dele é inabalável aqui. E essa palavra exultarei, é, ela vem da palavra alaz em hebraico, que é pular, pular de alegria, pular de alegria é exultar. E ele fala, eu exultarei, isso é lindo, no Senhor, eu pularei de alegria no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. É uma expressão é como se fosse assim, gente, uma alegria sobrenatural, que vem dessa confiança de Deus que nem todo mundo vai saber de onde vem. É isso. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música,
para os meus instrumentos de cordas. Então aqui ele finaliza mostrando que é uma oração poema, é musical, né, e ele mostra como que essa oração seja assim, seja uma adoração pública musical. O versículo 19 por si só já é uma oração para nós. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Entenda que Deus sempre vai te colocar em lugares onde o nome dele é exaltado, porque ele te colocou ali. A posição que Deus te colocar, onde Deus te colocar, ele vai te dar a capacidade e ferramenta para que você brilhe ali, para que você seja o melhor ali, para que você. E ser melhor não significa pôr outros para baixo. Não significa você entrar em competição. Ser melhor é ser melhor do que você pode ser com o que ele te deu, porque o seu destino é seu destino. Seu propósito é seu propósito. Vários vão se conectar com o seu, sim, mas o que é o seu é o seu. Deus não vai colocar o mesmo propósito seu no seu vizinho e dizer que vença o melhor. Ele não vai fazer isso. Então, cada um tem o seu. E ele, onde te colocar, ele vai querer que você chegue às alturas, não para competir, mas para que o nome dele floresça, para que o nome dele engrandeça, para que o nome dele e para que as pessoas conheçam a ele. Então, por isso que é importante quando você tem uma vitória na sua vida, você dizer, você dá glória a ele, dá graça a ele e mostrar que a sua vitória veio dele. Porque muitas das vezes nós não temos a capacidade de fazer o que só ele tem. Então, isso é muito, muito importante, dar a Deus o que é de Deus, ok? Então é isso. Finalizamos aqui hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Até amanhã. E a gente se vê logo mais. Um beijo.